Fala pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite. Professor Fred Cortes aí pra gente continuar os nossos estudos, né? A gente precisa seguir sempre pra frente. Vamos lá. Então olha só, na aula de hoje a gente vai falar, uma aula curtinha, a gente vai falar um pouco sobre o chamado helenismo, né? É o último período da história da Grécia na Antiguidade, né? A história da Grécia na Antiguidade é dividida em 5 períodos. É o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico, né, que normalmente é o que é mais conhecido, aí, que é a criação da democracia, a filosofia, e o período helenístico, né, que é o último período da história da Grécia na Antiguidade. Então como é que começa esse período? Esse período começa depois das chamadas Guerras do Peloponeso. As Guerras do Peloponeso foram conflitos envolvendo as cidades-estados gregas, né? Parte liderada por Atenas, parte liderada por Esparta, beleza? Então, durante algum tempo, essas cidades-estados elas vão se enfrentar. Apesar de Esparta ter sagrado-se vitoriosa na chamada Guerra do Peloponeso, a gente costuma dizer que foi uma guerra sem vencedores. Por que uma guerra sem vencedores? Porque o mundo grego se enfraquece, né? A Guerra do Peloponeso ela provocou o enfraquecimento do mundo grego e facilitou a invasão dos macedônios. É aí que começa o chamado período helenístico. Então o período helenístico é o período da história da Grécia Antiga no qual ela foi controlada pelos macedônios. Destaque aí para a figura de Alexandre o Grande, né? A palavra helenismo, do ponto de vista cultural, também vai significar a fusão, ou seja, a junção da cultura grega com a cultura macedônica. E foi um período muito importante para a história da Grécia. Foi um período no qual a cultura grega, a filosofia, a política de algumas cidades e estados gregas vai ser levada para outras regiões fora daquela localidade da Grécia. Então, graças ao que a gente chama de helenismo, né? Assim, uma das características de Alexandre o Grande, né, era permitir em alguns locais a manutenção da cultura, inclusive a manutenção de algumas lideranças locais, desde que prestassem obediência e pagassem tributos a ele. Então, graças a esse período da história da Grécia, na qual ela foi controlada pelos macedônios, a cultura grega ela vai se espalhar para outras regiões. Então, então, é o chamado período helenístico, é o último período da história da Grécia na Antiguidade. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje rapidinho aí para a gente poder relembrar, né, o conceito de helenismo e entender a importância desse período para a difusão da cultura grega. Falou? Mais uma vez, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente. Vamos continuar os nossos estudos. Um grande beijo, um efusivo aperto de mãos, um abraço de longe. Tamo junto. Valeu. Tô saindo.